Bacano é um dos meus animes favoritos, que adapta uma light novel com 22 volumes que não lança novo há quase 10 anos. Mas o anime só cobre os primeiros 4 volumes que ainda assim já são o suficiente para conseguir proporcionar uma experiência redonda. Ryogo Narita é o autor, o mesmo que também escreveu Durarara, algo perceptível já que o traço das duas obras é bem semelhante. Pode-se dizer que tanto Bacano quanto Durarara possuem visuais cheios de estilo e que se destacam em meio a essa indústria. Bacano em especial parte mais para um lado que remete ao cinema clássico. A história mistura um plot com máfias e um plot de assalto ao trem, que é basicamente o principal cenário desses primeiros 4 volumes. Dois cenários que eram extremamente comuns de se ver no cinema americano especialmente. Tanto que um dos membros da staff do anime teve que assistir Os Intocáveis e filmes que se passavam na década de 1930 para conseguir entender o que era Bacano, pois era um anime que se passava em um Estados Unidos fictício situado na época da Lei Seca. A Lei Seca foi um período de 1920 a 1933, no qual a fabricação, transporte e venda de bebidas alcoólicas para consumo foram banidas, incendiando a chama de um crescente comércio ilegal de bebidas, levando ao surgimento, por exemplo, do Al Capone e de alguns personagens de Bacano. Para explicar por que eu gosto tanto de Bacano, primeiro eu preciso tentar situar vocês nos diferentes momentos do anime e no elenco. A maior parte dos episódios se passa no trem transcontinental Flying Pussyfoot, no ano de 1930, onde vários personagens aparentemente sem nenhuma relação convergem com diferentes objetivos. Na mesma época, em Nova York, o cientista Szilard e o seu ajudante Ennis procuravam os frascos desaparecidos do elixir da imortalidade. Próximo desse tempo, também acontecia uma guerra entre máfias, e em 1711, 2 séculos atrás, a bordo do Advena Aves, alquimistas descobriam a imortalidade e suas consequências depois de entrarem em contato com o diabo. Sim, existem vários cenários e tempos diferentes presentes nessa história, muito distantes, mas ao mesmo tempo próximos por possuírem os mesmos personagens e serem conectados por um problema maior, a imortalidade. Como eu já disse em muitos vídeos desse canal, eu me importo muito com narrativas, em ver qual vai ser a maneira criativa que o autor vai escolher para diferenciar a estrutura da narração de sua história das outras. Particularmente gosto muito de narrativas que não dependam da linearidade para criarem coesão, e é aí que Bacano entra. Junto com outras obras que eu sempre cito, o anime foi um dos responsáveis por me fazer gostar tanto de narrativas não lineares, pois a sua narrativa não se importa em ser cronológica. A primeira cena do anime é literalmente 2 personagens discutindo sobre como vou contar a história que vai ser apresentada nos episódios e quais vão ser os personagens principais, pois possuíam o conteúdo de várias datas e locais diferentes que precisavam ser montados. O vice-presidente do jornal, Gustave, e a assistente Carol, que discutem isso. Infelizmente aparecem um pouco nessa parte da história, mas eu gosto de como eles são basicamente o insert do autor no anime. Representam as etapas criativas para começar a estruturar uma história e serve como um meio efetivo de apresentar os personagens principais e pouco a pouco ir conectando eles como um quebra-cabeça maior. O primeiro episódio se passa majoritariamente no ano de 1932, após os principais incidentes, pois foca nessa discussão para descobrir em quem eles vão focar. No fim foram vários focos e vários personagens principais. O segundo episódio já começa a focar totalmente no que aconteceu nos anos de 1931 e 1930. O sétimo episódio vem mostrar o que aconteceu em 1711. Então, cada episódio foca em um momento diferente. Outro detalhe que eu achei muito criativo é que não existe um protagonista exatamente. Todos possuem suas perspectivas focadas em diferentes episódios. Como eu disse antes, Bacano remete ao cinema clássico por se passar em um assalto ao trem. Esse tipo de filme foram os precursores do que podemos entender como cinema nos Estados Unidos. Antes eram simplesmente poucos segundos mostrando uma história limitadíssima de um assalto ao trem, e foi evoluindo até termos de fato filmes inteiros girando em torno disso ou variações como assaltos ao banco. Franquias como Ocean's Eleven foram feitas dentro desse tipo de história. Inclusive, Ocean's Eleven também brinca um pouco com a não linearidade em alguns momentos. Recentemente, em 2022, tivemos um filme que é o exemplo perfeito para ser comparado com Bacano também, Bullet Train. Ambos se passam em um trem com diversos personagens diferentes, convergindo num só lugar e se metendo no mesmo problema. No caso de Bacano é algo mais interessante ainda, porque praticamente todos os personagens principais já se conheciam, tinham se encontrado antes em algum momento, mas viviam vidas diferentes e foram até ele por motivos distintos e ao chegarem lá, ganharam o mesmo objetivo, nesse caso lidar com um Rail Tracer. Existem muitas maneiras de caracterizar seus personagens de forma efetiva, mas muitas histórias mais curtas ou que precisam fazer isso em pouco tempo, com uma grande quantidade, se atrapalham e acabam não conseguindo solidificar o suficiente as características de cada um. Por isso, Bacano decide caracterizar seus personagens da perspectiva do autor da história,
no primeiro episódio e depois através da não linearidade. A princípio, o Isaac e a Miriam não pareciam conhecer a Ennis, por exemplo, mas em outro episódio mostrando outro conflito diferente da situação no trem, isso é mostrado que eles já se conheciam. Outro fator que agrega ao grande êxito da série, na caracterização do seu elenco, é simplesmente a criatividade absurda que o autor teve para criar cada personagem. É impressionante como possuem personalidades contrastantes, mas que rapidamente demonstram química. O Isaac e a Miriam são uma dupla de ladrões tão boa e única que parecem só um personagem dividindo o mesmo neurônio. O Isaac é um burro de gente boa, que sempre consegue sair bem nos roubos por alguma maluquice improvisada, e a Miriam é a namorada igualmente boa que só apoia o que ele faz. O Firo é um membro talentoso da família Martilho, que é a sentinela e mantém boas relações com a máfia dos Gandors, e acaba se apaixonando pela Ennis, que é uma homúnculo criada pelo cientista imortal que eu citei antes, inicialmente sem sentimentos, mas que foi aprendendo conceitos da humanidade, e finalmente se livrou do Szilard para proteger justamente o Isaac e a Miriam. O Maisa é um dos imortais remanescentes do incidente em 1711, que faz parte da mesma família do Firo, e é a única pessoa que conhece a receita do elixir da imortalidade. Claire é um personagem com várias identidades que finge trabalhar como condutor de trem, mas é na verdade o assassino que adotou a persona do Rail Tracer, que se tornou a lenda contada pelo Isaac e a Miriam no início como alguém que assassinava pessoas no trem. Jacuzzi é o líder de uma gangue, mas extremamente chorão, acompanhado pela Nice, que é sua namorada e viciada em bombas. O Led é um psicopata que trabalha como assassino de aluguel por ter prazer em matar pessoas, especificamente pessoas confiantes demais que não pensam que vão morrer, possui um ódio por pessoas que pensam estar acima da morte, como Claire, que acredita que não pode morrer porque isso faria com que ele acordasse seu sonho. Claire viu o mundo como um sonho de sua própria criação e imaginação, portanto, Led e ele são colocados imediatamente como opostos um do outro e rivais. Ceslau Meyer é o mais jovem dos remanescentes do incidente da imortalidade, alguém paranoico após passar anos sendo torturado para testar os limites da imortalidade. Kane é a filha de Rui Laforet, um descendente de um dos participantes do incidente, que se apaixona por Claire ao longo dos acontecimentos do trem. Com essas descrições, o objetivo é mostrar a grande variedade de personalidades e motivações que o elenco possui, que de alguma forma se interligam. O Isaac e a Miriam são meus personagens favoritos do anime, pois eles são o principal alívio cômico. No episódio 2 tem uma cena muito engraçada eles cavando uma mina em busca de ouro por dias, repetindo as mesmas conversas com o Isaac explicando o plano merda que ele teve e a Miriam concordando com tudo como se fosse foda. Bem bacana. Os personagens são o principal, mais do que a própria história. Como eu disse, existe um plot de imortalidade que guia vários dos eventos através da alquimia e contato com o demônio, mas isso importa mais como mistério e guia para os encontros do elenco do que verdadeiramente como um plot maior. O Rail Tracer também serve como um ponto de encontro. O próprio Claire inventou a lenda sobre ele enquanto trabalhava como condutor há anos atrás, como, entre aspas, aquele que segue as sombras dos trilhos, um monstro que persegue trens se escondendo nas noites, se misturando com as sombras, fecha aspas. Realmente é tratado como uma lenda urbana, um mistério que intriga personagens como o Jacuzzi, que se caga de medo, e motivam eles a resolver esse mistério e os assassinatos causados no trem, com cada um desconfiando que foi o outro porque vários deles estavam no trem querendo fazer um assalto e acabaram sendo jogados nessa treta. Também gosto de como o autor possuiu atenção para os mínimos detalhes das interações, como no primeiro encontro entre Isaac e Miriam com a Ennis. Eles estavam saindo das compras e foram atropelados, entre aspas, por um carro andando muito lento, que estava sendo dirigido pela Ennis, e como são muito gente boa já viraram amigos dela naquele momento. Depois, no 12º episódio, em meio a uma briga de gangues que o Firo e a Ennis participaram, eles e o Maisa começam a ser perseguidos pelo Szilard, que pode ser colocado como o grande vilão da série, já que é o responsável pela merda com o demônio e a imortalidade. E quando o Szilard sai para perseguir, é atingido por um carro dirigido justamente pelo Isaac e a Miriam, sendo um callback do primeiro encontro deles com a Ennis, que agora também foi salva por eles. Outro detalhe interessantíssimo é a tatuagem do Jacuzzi, que é esteticamente bem incomum, mas foi feita para fazer companhia à marca da Nice, que na infância tinha passado por um acidente que tinha marcado seu rosto. Isso só é revelado ao longo dos episódios, de forma natural. Então, a gente começa com a relação deles estabelecida de uma forma e depois descobrimos detalhes dela mínimos, mas que agregam ela. Bacana, é caótico, para alguns confuso e bagunçado. E essa é a magia do anime. A palavra bacano em italiano significa justamente barulho e confusão. O intuito é te confundir e fazer com que precise montar o quebra-cabeça desses diversos acontecimentos, e as perspectivas individuais dos personagens servem para mostrar como determinadas situações podem mudar de significado de acordo com quem as vive. O Ceslau, que era um garoto desconfiado de todos por ter passado a vida sendo torturado, via o mundo de uma perspectiva mais maligna.
ao invés de Isaac e Miria, que decidem salvar e ficar juntos com ele, mesmo no momento que o próprio pensava em os matar, antes de perceber que eram imortais também. Além dos personagens, a guerra de gangues e a imortalidade, outro aspecto que torna coeso, que a princípio não parece coeso, é justamente a ambientação do anime nos seus locais. Os membros da produção fizeram questão de visitar os Estados Unidos para conseguirem reproduzir da forma mais consistente possível. Então, mesmo com anos de distância, há a sensação de tudo se passar no mesmo local. Bacano, em meio à imortalidade, também possui algumas rápidas discussões em torno dos imortais e mortais. É legal porque vários personagens não sabem que são mortais ou demoram a descobrir, pois no meio de toda a bagunça, personagens como o Isaac e a Miria beberam o elixir pensando ser álcool. É aí que entra a ótima sacada da história se passar no período da Lei Seca. O consumo e comércio ilegal gerou essa confusão. O anime retrata esses imortais sem querer como pessoas mais estáticas. O Isaac e a Miria vivem roubando de jeitos semelhantes, agem sempre da mesma maneira, paralelo ao fato de seus envelhecimentos também serem estáticos. Fora essas qualidades, Bacano tem uma ótima trilha sonora. O período que se passa a série era muito marcado pelo jazz, que já tinha se consolidado nos Estados Unidos. Então as músicas nesse estilo tornaram a ambientação perfeita. A própria abertura é sim vocal e inteiramente feita de jazz. É muito foda. Sendo sincero, o valor de Bacano não está em ter uma história e personagens tão complexos, mas sim no carisma e na criatividade que possui nesses pontos. Infelizmente, a novel chegou a cobrir eventos até 2002, mas além de não ter voltado ainda, o estúdio Brains Base, que adaptou o material original, passou por várias turbulências e hoje está longe de ter os requisitos para fazer uma nova temporada. Então o que tem para aproveitar de melhor são o anime e os especiais. O intuito desse vídeo era apresentar Bacano para mais pessoas, já que aqui no Brasil não é tão comentado e nem lá fora é tão lembrado também. E também para falar rapidamente os motivos para eu gostar. Então, é isso.